Hoje nós teremos um webinar sobre IHMs e para a gente dar início a esse webinar, o nosso técnico de automação, Gustavo, ele que irá fazer a apresentação no decorrer desses próximos 40 minutos, combinado? E para a gente dar início, quero agradecer ao Gustavo, apresentá-lo, é um técnico de automação, está na Calatec já há mais de 4 anos, vem desenvolvendo um bom trabalho na questão de cursos, EAD, desenvolvimento de software, muitas visitas em campo também. Então, apesar da pouca idade, tem bastante experiência junto conosco em várias aplicações. E a ele nós confiamos na tarde de hoje. Nós temos uma pesquisa aqui. Se você já utilizou alguma EHM, acredito que esteja aparecendo na tela dos senhores, então vocês podem votar se você já utilizou ou não. Isso vai ajudar o Gustavo também a direcionar um pouco mais para a área técnica, um pouco mais para a especificação de produto. Vamos lá. Então, 72% do nosso público nesse momento já utilizaram o EHM, já conhece, já programaram, e 28% ainda não. Conhece o produto, mas ainda não tiveram a oportunidade de fazer a programação. Passo agora para o Gustavo, que vai dar continuidade com vocês. Muito obrigado e bom webinar. Bom, boa tarde a todos. Obrigado aí, Edilson, pela apresentação. Como o Edilson falou, nós vamos bater um papo aí hoje sobre IHMs, que são as interfaces homem-máquina, com 72% aí dos ouvintes aí já utilizaram um IHM e 28% não. Então, nós vamos fazer uma introdução básica aí ao funcionamento da IHM, onde nós podemos aplicar. Então, seria mais uma introdução sobre IHMs e vamos falar um pouco mais sobre o novo modelo da Delta, que é a DOP100. Então, provavelmente, essas pessoas que já trabalharam com IHM, possivelmente já utilizaram o modelo DOP-B, porém, esse modelo está sendo substituído pelo DOP100. Eu vou mostrar um pouco mais das qualidades, dos benefícios que esse novo modelo aí trouxe para a gente. Vamos lá. Bom, uma apresentação rápida aí sobre mim. Meu nome é Gustavo Pavan, sou técnico em automação aqui na Calatec. Trabalho no time técnico da Calatec há mais de 4 anos. Trabalho aqui na filial São Paulo. E do time técnico que trabalha comigo é o Wesley, e Letícia e o Edilson. Trabalho mais no suporte, consultoria técnica, tanto aqui interno quanto externo, em campus. Elaboração, execução de videoaulas, eu faço alguns testes também, novos produtos, novas funções, alguma aplicação ainda que é pouco utilizada, ainda não foi utilizada, eu consigo dar esse apoio, executando, elaborando alguma videoaula para ajudar vocês. Treinamentos para clientes e colaboradores, e essa parte de programação de CLPs, IHM, servo drives e etc. Bom, vamos lá. Então, esses são os tópicos que nós vamos abordar hoje. Apresentação física da IHM, as vantagens, algumas aplicações que ela pode ser implementada, a migração da DOP-B para a DOP100, um overview do novo DOPSoft, os protocolos de comunicação, a simulação offline e no final aí as considerações finais, as perguntas que vocês tiverem ao decorrer do webinar. Bom, vamos lá. Então, para começar, para que serve uma IHM? Então, bastante gente utiliza, e até para quem não utiliza, às vezes tem um conceito certo, porém não completo, para que serve uma IHM. Geralmente, você tem uma máquina e você quer colocar um display só para você visualizar. Só que uma IHM é muito mais que visualizar uma máquina, visualizar um processo. Ela tem muito mais benefícios do que somente isso. Então, um exemplo é uma máquina aqui de tinta, de tingimento. Então, digamos que eu tenho uma tinturaria, e nessa máquina, vocês podem ver que ela tem vários tanques aí, vários processos dentro dela. Então, digamos que eu tenho aqui um controle de temperatura, um controle de pressão, uma supervisão do volume de líquido
acionamentos como botão de start, stop, emergência, alarmes, histórico e o próprio processo inteiro da máquina. Então, digamos que para o tanque 1 eu tenho uma determinada temperatura, para o tanque 2 outra temperatura diferente, volume de líquido. Então, para essas variáveis, qual é o controle que eu uso para gerenciar essas variáveis? Aonde eu consigo ler e trabalhar com elas? Nesse caso, eu utilizo o CLP. Então, eu preciso de uma unidade de processamento para fazer a leitura e para fazer também o acionamento dessas variáveis. Então, eu preciso ter uma unidade lógica de processamento aí para controlar o meu controle de temperatura, o meu controle de pressão, enfim, os sinais elétricos e os sinais analógicos. Porém, como que eu visualizo essas variáveis? Aí entra a IHM. Então, eu trabalho em conjunto, na maioria dos casos, aí, entre IHM, CLP e o meu produto final, que seria a minha máquina final. O que eu consigo com a IHM? Eu consigo uma otimização de tempo, uma otimização de espaço, um custo menor, uma manutenção menor e uma visualização do processo. Então, como eu comentei anteriormente, elas não somente uma telinha para você visualizar um controle de temperatura, acionar alguma variável, ela otimiza o tempo que você tem, otimiza aí o tempo de programação, a forma com que você vai visualizar, otimiza espaço, manutenção, porque imagine você colocar aí, você tem 4 tanques, então você precisa de temperatura nos 4. Você vai colocar um controlador de temperatura individual para cada tanque? Você pode até fazer isso, porém, hoje em dia é inviável, né? Hoje em dia eu jogo apenas o sinal aí de temperatura no CLP, que faz o processamento dessa informação, e consigo visualizar, alterar tudo pela IHM. Então você otimiza espaço no painel, você otimiza aí a manutenção de, o controlador não está lendo muito bem, o que pode acontecer? Então, eu tenho aí uma manutenção muito menor dos componentes do painel. Então, aqui é um exemplo que eu coloquei para vocês. Então, ao invés de eu usar vários LEDs no painel, várias botoeiras, deixar o painel aí um pouco carregado, né, de acionamentos, eu consigo sintetizar todas essas informações, todos esses componentes direto na IHM. Então, eu consigo aí fazer um controle da minha máquina muito mais rápido e muito mais sucinto, dividindo aí o controle em telas, em determinados cenários que eu consigo programar na IHM. Aqui é uma topologia da rede que eu comentei entre a máquina, a unidade de processamento e a IHM. Então, a IHM ela serve como uma interface, como o próprio nome já diz, é uma interface para o operador visualizar o que está sendo feito na máquina. Então, a máquina manda informação. Ela manda informação para onde? Para o CLP. Então, a minha lógica vai estar toda no CLP. Então, bastante gente confunde, às vezes, usar uma IHM direto na máquina. Não tem como. Por quê? Porque os sinais elétricos, sinais analógicos, sinais de sensores, sinais analógico de controle de temperatura, de pressão, todos são processados no CLP. Então, ele que processa, ele que pensa e ele que devolve a informação para o operador. E aí, a IHM ilustra isso no display, na tela, que você consegue ter o controle. Então, aqui, entre a máquina e o CLP, são sinais elétricos, sinais analógicos, e entre IHM e CLP, são sinais via protocolo. Então, eu não tenho nenhum sinal elétrico aí entre IHM e CLP. As pessoas que já trabalharam com IHM sabem que é apenas um cabo eu consigo fazer a comunicação entre IHM e CLP. Então, são sinais via protocolo que eu converso entre CLP e IHM.
Bom, visto aí uma introdução sobre o funcionamento da IHM, vamos falar agora sobre os dois modelos da Delta, né, que a Calatec fornece, que a Calatec trabalha. Que é o modelo DOP-B e o modelo DOP-100. Então, nesse caso, nós temos aqui, na coluna da esquerda, os modelos DOP-B com Ethernet e sem Ethernet. Mais para frente aí eu vou comentar sobre os protocolos que elas utilizam. Migrando aí para os modelos DOP-100. Então, vocês podem ver que o código muda um pouquinho, porém, você não perde em eficiência, você não perde em hardware, não perde em software, muito pelo contrário, você só tem a ganhar com esse novo modelo DOP-100. Vou mostrar aí as vantagens que esse modelo tem. Um pouquinho da especificação desse novo modelo, o código dela muda um pouquinho em relação ao DOP-B, mas é muito simples de montar esse código. Então, aí, o modelo, a família DOP de IHM, o primeiro dígito aí, que é esse dígito verde, deixa eu ver se eu consigo colocar. Esse primeiro dígito, ele se refere à linha 100 dos modelos de IHM. O 07 aqui quer dizer sobre o tamanho dela. Então, 0,7 quer dizer que ela é de 7 polegadas. 0,3 de 4,3 polegadas. E assim por diante. De 12, que significa 12 polegadas. E esses dois dígitos aqui significam o tamanho da tela. Essa letra W é o tipo dela, que nós vamos ver mais à frente, que é esse cara aqui. Então, nós temos aí 3 grandes tipos dentro dessa família, que é o básico, o standard e o avançado. Nós vamos ver aí no próximo slide. E a letra V é a resolução dela. Então, como eu comentei, aí está uma casinha aí da pirâmide que nós temos dos modelos da IHM. Então, aí no começo da casinha, são os tipos básicos, com apenas uma porta de comunicação, e o tipo D, que vem com uma porta Ethernet. O Standard, que são as letras C e I, e o avançado, que é o W e o M. Então, essa penúltima letra aqui significa o tipo da IHM, qual o modelo eu vou utilizar. Aqui é uma explanação maior sobre os tipos, quantas portas de comunicação ela possui. Beleza? Nós vamos ver mais à frente aí também o que cada modelo tem a oferecer. E aqui é a resolução. Então, a letra V, por exemplo, significa uma resolução de 800 por 480. Uma IHM maior, por exemplo, com tipo S, significa 1024 por 600, que seria a resolução dela. Bom, aqui é a IHM física. Eu trouxe para vocês uma DOP 103, que é essa DOP aqui do lado esquerdo, que é essa IHM aqui, beleza? Ela se assemelha muito com a DOP B03, que é o modelo antigo, e eu vou falar um pouco mais das características que ela tem. Cada modelo, ela possui uma característica diferente, às vezes 2 portas físicas de comunicação, 2 portas Ethernet. Então, nesse modelo aqui, eu vou apresentar o convencional, o que cada IHM tem a oferecer. Então, nessa parte traseira aqui, nós temos o borne de alimentação, 24 volts. Aqui é a porta de comunicação dela, que é um DB9. Ela tem uma porta de comunicação, mas ela pode ter aí uma porta de extensão, né, que a gente chama de comunicação, onde eu consigo ter 2 protocolos numa mesma porta aqui. USB Slave, que é para programação, que é esse conector, um cabo igual de impressora, vocês conseguem já programar IHM. USB Host, para descarregar algum arquivo, puxar algum arquivo. E a porta Ethernet, para fazer a comunicação Ethernet. Então, esse é o tipo básico de IHM, já com a porta Ethernet. Então, a maioria das IHMs aí possui essa configuração. Beleza? Bom, vantagens de se utilizar uma IHM. Então, a IHM tem várias vantagens. Nos referindo aí a DOP 100,
ela tem aí uma vida útil, digamos assim, de mais de 10 milhões de toques. Então, por ela ser touchscreen, então, aí mais de 10 milhões de toques, ela foi submetida a bastante testes aí, então ela tem uma vida útil muito alta. Outra vantagem aí é a opção de multilínguas, né? Que ela tem até 16 idiomas diferentes para você programar. Ela possui o VNC Remote, que é um acesso remoto, né? Um controle remoto que você tem da IHM. Então, se você quiser utilizar a IHM, espelhar a IHM na tela do seu celular, na tela do seu tablet, você consegue. Ela tem suporte para GIFs, então é muito mais fácil aí na DocSend você criar um GIF, criar uma animação, né, dentro da sua programação. Os modelos M, que é o modelo multimídia, esse cara aqui, eles têm uma função especial que nós vamos ver a seguir, né, que ele tem uma porta VGA, que dá para você colocar em um computador, e ele tem suporte para câmeras também, câmeras analógicas ou via IP. Nós vamos ver mais para frente. Modelos com a porta Ethernet, que tem aí embutida a porta Ethernet para fazer a comunicação com outros periféricos, com a rede. Uma vantagem desse IHM é o QR Code, então através da USB você consegue ler tanto um código de barras quanto um QR Code. Então você espeta aí no USB host da IHM e você consegue fazer essa leitura do QR ou do código de barras. Ela tem aí uma interface muito amigável, então ela é bem intuitiva, o software é muito mais intuitivo. Essa função é especial, né, diagnósticos, então a IHM tem uma rastreabilidade aí, tem um processamento de informações muito maior que a DOP-B. Ela já tem aqui para você configurar a norma de indústrias alimentícias, de indústrias farmacêuticas, que é a CFR 21 parte 11. Então ela já vem incorporada aí com a norma. Na verdade você precisa programar, né, a norma, mas ela vem com esse diagnóstico, com um histórico de acesso muito mais fácil de programar e também com uma autenticidade, né, com alguns certificados a mais em relação à norma. Suporte para PDF, que é uma vantagem muito legal também, que a IHM DOP-100 possui, a DOP-B não tinha. Então você consegue aí eliminar vários papéis, aquele bolo de papel que você tem de diagrama elétrico, de manual da máquina, você consegue jogar tudo na IHM e fazer isso tudo virtualmente. Uma função bem legal. Outra coisa que ela tem de especial aí é usuário e senha. Então, bastante gente da DOP-B reclamava aí que não tinha um usuário e senha. Você conseguia programar 8 senhas lá, mas você não tinha um usuário, né? Você não tinha um controle de quem estava fazendo isso, o que estava acontecendo. Então, a DOP-100 veio aí para mudar esse cenário. Ela já possui usuário e senha com 8 níveis de acesso. Então, digamos que eu tenho ali o gerente da minha fábrica, o cara da manutenção e o operador. Então, o operador vai ter acesso a alguns dados da IHM, porém, o cara da manutenção, outra tela, outros dados, e o gerente geral da máquina ali, da fábrica, tem acesso a tudo. Então, eu consigo fazer eu consigo colocar aí níveis de senha e de usuário para cada usuário que eu programar. Leitor PDF, como eu comentei com vocês, o PDF ele pode ser tanto pela USB quanto pelo SD card. Então não tem como eu jogar um PDF direto na IHM para a memória interna dela. Eu tenho que ter algum componente externo, seja ele um pendrive ou um SD card, na qual eu espeto na IHM e eu consigo fazer a leitura desse PDF. Suporte para receitas. Então, todos os modelos, tanto com a internet ou sem internet, elas possuem a função de receitas, que também aí no ramo industrial é muito utilizado. Histórico. Então, o histórico dela eu consigo também programar. No DOPSoft novo, o conceito de programação é o mesmo, com algumas funções melhoradas. Eu consigo exportar esse histórico ou via SD card ou via pendrive também.
consigo converter esses arquivos em um arquivo XLS, que é um arquivo de Excel. Alarmes também, tem uma função de alarmes com o DOPSoft 4.0, ele vem com uma melhora, né, nessa questão dos alarmes, fica muito mais fácil da gente programar. Se eu quiser também enviar via e-mail o alarme, eu consigo também, a IHM tem esse suporte. Claro, as IHMs com a porta Ethernet possuem essa função aí para eu enviar o e-mail. O SD Card, como eu comentei com vocês. Então, aqui é um exemplo, onde eu tenho uma receita. As 3 maneiras que eu tenho de compartilhar essa receita é o SD, o USB e o FTP, que seria aí uma forma de eu comunicar aí com um banco de dados, com SQL, para eu ter controle dessas informações. Aqui vem a parte bem bacana da DOP100, que ela tem suporte para câmeras agora. Então, tanto câmeras analógicas quanto câmeras IP, nos modelos M, que é o modelo avançado multimídia, eu consigo jogar direto essas câmeras na IHM. Então, ela tem suporte para vídeo, converte em vídeo. Eu consigo visualizar uma fábrica, uma máquina, ou até por questões de segurança também, se a minha aplicação for uma automação residencial, por exemplo, eu consigo aí, até por segurança, visualizar a câmera na minha IHM. Então, é uma função bem interessante aí. O VGA, que também na DOP-B não tinha, que é uma porta VGA, aquelas de computador, na qual, se eu tiver um computador na minha máquina, é só eu pegar um cabo VGA, espetar no meu computador, no meu notebook, espetar na IHM. Então, eu consigo espelhar a tela do meu notebook na IHM. Então, isso elimina o uso de PCs industriais, elimina o uso de gateway que você tinha que fazer para migrar o seu PC, para comunicar com a máquina. Então, você jogando esse cabo VGA, nessa porta VGA, você já consegue espelhar o seu notebook, seu computador, direto na tela da IHM. Outra função interessante é o VNC Server, que ele tem aí suporte para espelhamento de Windows, iOS, Android. Então, você consegue, através do seu celular, do seu tablet ou do seu notebook, espelhar a tela da IHM para você ter um controle maior aí da sua produção. Você consegue escrever dados, ler os dados, realmente espelhar. A tela que você configurou na sua IHM vai estar na tela do seu celular. Isso você consegue fazer com a DOP100 também. Web Monitoring também, que seria via browser. Então, você joga o IP da sua IHM no browser, seja ele Internet Explorer, Google Chrome, você tem acesso a algumas memórias aí para você alterar também. Você consegue fazer isso via browser. Aplicações que podem ser implementadas. Como eu comentei, na automação industrial, a maioria esmagadora você consegue colocar uma IHM. Então, por mais simples que seja a máquina, você consegue ter um controle maior, você consegue colocar aí um IHM sem problemas. A vantagem maior dessa DOP100 é para indústrias farmacêuticas, para indústrias alimentícias, devido à norma CFR 21, parte 11. Então, essa norma, para quem já trabalha, sabe que é uma norma bem restrita, bem chata de fazer, na qual eu tenho que ter uma rastreabilidade de tudo que eu faço. Então, qual usuário que alterou, o que o usuário alterou. Então, tudo isso tem que me gerar um laudo, tem que me gerar um documento autentificado para a máquina ficar dentro da norma. Então, a IHM ela possui esses recursos, né? Tanto que implementou o usuário e senha, implementou a questão do histórico. Então, você consegue ter aí você consegue implementar essa norma CFR 21, parte 11 na IHM DOP100. Máquinas de corte que utilizam encoder, máquinas de invase. Aqui a gama de aplicações na automação industrial é muito grande. Então, na IHM, qualquer máquina que você tiver, a gente consegue implementar uma IHM. Automação residencial para controle de portão automático, acionamento de cortina, sistema de iluminação. Então, aqui quebra um paradigma que a gente tem da IHM, onde eu só consigo comunicar ela como CLP. Então, isso não é verdade.
Então, a IHM, ela comunica, igual a gente viu nos slides anteriores, por protocolo. Então, digamos que você tenha uma plaquinha dedicada para automação residencial que vai fazer o controle do seu portão. Se essa plaquinha tiver o protocolo Modbus, um protocolo Ethernet, a IHM vai conversar com ela. Você vai conseguir acionar, você vai conseguir ler. Então, isso abre aí um leque muito grande também de aplicações da IHM. Tanto automação residencial quanto automação predial também, controle de acesso, monitoramento de dados, perdão, alarmes. Então, eu consigo aí comunicar não só com CLP, mas qualquer periférico que tenha uma Ethernet IP, um protocolo Modbus. A migração do DOP-B para o DOP-100, isso aí a gente vai ver no software. Eu vou deixar o link para vocês aí depois. Aí no final do webinar eu mostro como é feita essa migração. É muito simples, o software é muito amigável, é muito intuitivo, onde eu consigo, se eu tenho uma DOP-B, ele já me fornece qual o modelo DOP-100 equivalente ao modelo DOP-B. Então é bem legal o software, eu no final mostro para vocês. Um overview do novo DOPSoft, então algumas funções aqui que eu tenho dentro do novo DOPSoft, que seria uma variedade de elementos gráficos, né? Então a biblioteca de imagens de elementos gráficos aumentou muito nesse DOP100, no DOPSoft versão 4.0. A animação ficou mais realista com gráficos smooth. Então, por exemplo, esse relógio aí, ele não tem mais aquele movimento seco que eu tinha no modelo DOP-B, ele já é um movimento mais realista. Então, ele tem esse gráfico smooth aí, que deixa mais realista, deixa bem mais bacana visualmente a IHM. Essa função que eu gostei pra caramba, para quem já programa, sabe como é difícil você usando macro, você mapear todas as memórias internas que você tinha na IHM. Então, digamos que eu esteja utilizando essas memórias aqui do lado esquerdo. No DOPSoft antigo não tinha como eu saber, eu tinha que anotar em algum lugar, eu tinha que ir endereço por endereço para ver quais que eu estava utilizando. No DOPSoft 4.0 não precisa, ele já me dá um mapeamento geral aqui das memórias internas que eu estou utilizando. A macro também, ela já tem um cenário específico, onde eu tenho todas as macros, Cycle Macro, Open Macro, submacro, então todas em um cenário só. Algumas mudanças no software, então a cara dele é a mesma, então quem programou no DOPSoft versão 2.0 vai programar no 4.0 sem problema nenhum, pelo contrário, com muito mais facilidade. Então as ferramentas estão muito mais legais, elas estão muito mais sucintas aqui, por exemplo, do lado esquerdo aqui, ele tem um eixo árvore com as principais informações, tags, alarmes, receitas. Então, no DOPSoft antigo eu não tinha isso. Eu tinha que ir lá em opções, selecionar o que eu queria. Então, ficava bem mais manual. No DOPSoft novo está bem mais intuitivo, bem mais amigável. Falar dos protocolos de comunicação. Então, basicamente, a IHM possui dois protocolos de comunicação, que é o Modbus e o Ethernet IP. Com suas derivações, né? Por exemplo, o Modbus RS232, que a gente chama de ponto a ponto. Então, tem o 232 aqui, o ponto a ponto seria IHM conversando direto com o CLP. O 485 eu já consigo pendurar vários periféricos em uma rede, então se eu tiver um inversor, controlador de temperatura, numa rede 485 eu consigo jogar todos na IHM conversar com todos, e o Ethernet IP, que também eu consigo fazer esse controle. Digamos que eu queira, eu tenha, aqui já é uma topologia um pouco mais complexa, porém, você consegue fazer isso na IHM. Então, eu tenho 3 redes diferentes, uma 232, uma 485 e uma Ethernet. Eu consigo fazer isso na IHM, jogar 3 tipos de protocolo diferentes? Consigo. A programação vai ficar um pouquinho mais chata, porém dá para fazer e com a IHM fica muito mais fácil. Você deixa a IHM como mestre na sua rede, centraliza todos os dados nela e você consegue, através dos protocolos, se você tiver um CLP de outra marca, tiver algum inversor de frequência, quiser utilizar essa topologia, você consegue na IHM. Simulação offline, vou mostrar no software para vocês. Então,
Deixa eu ver, acho que eu passei um pouquinho, mas eu vou mostrar o DOP Select, que é o software de seleção da DOP100, e depois eu vou converter um arquivo que eu deixei programado para vocês verem como é tranquilo de fazer. Eu vou abrir o DOP Select, que é esse cara aqui. Então, pessoal, esse é o DOP Select. Então, no final do webinar aí eu vou deixar o link para vocês baixarem. É muito fácil de mexer, é muito intuitivo. Eu vou colocar em Next Page aqui, que aí ele já me pergunta. Eu tenho o modelo DOP-B, você quer fazer a transição para o DOP100? Sim. Aí eu seleciono o tamanho da tela que eu tenho, vamos aqui 4.3 polegadas, e aqui ele me dá o código DOP-B. Então, digamos que eu tenho um DOP-B 03E211, que é com Ethernet. Então, tá aqui. Ele já automaticamente já me dá esse modelo aqui, que é o 103WQ. Tudo que a minha IHM DOP-B tinha, eu vou ter nessa IHM DOP100. E detalhe, o rasgo do painel é o mesmo, as medidas são as mesmas. Então, é uma vantagem aí, tanto de software quanto de hardware, é muito mais vantajoso você ter aí uma DOP100 com esses novos recursos que eu apresentei para vocês e com o mesmo rasgo de painel. Então, se você quiser só tirar a DOP-B e colocar uma DOP100, você não vai ter problemas com o rasgo de painel. Se eu ir aqui, eu tenho algumas informações dessa IHM, algumas informações importantes aqui, a porta de comunicação, qual a pinagem que eu tenho da minha porta de comunicação. Se eu quiser fazer um RS-232, um 485, eu já tenho tudo aqui especificado para mim. Então, é bem legal esse software. Eu tenho aqui todos os modelos DOP100. Então, digamos que eu comprei o primeiro IHM, eu venho aqui, eu tenho as mesmas informações aqui. Beleza? Então, esse software aqui, eu vou deixar o link para vocês, é bem legal. Ele tem também uma introdução, que eu passei para vocês, alguns recursos do novo DOPSoft. Então, é bem bacana esse software aqui. E uma pergunta que vem bastante é como converter um arquivo que eu já tenho do DOP-B para o DOP100. Então, deixei separado aqui um arquivo no DOPSoft antigo, que é o DOPSoft versão 2.0. Então, programei aqui uma telinha, só para exemplo. Digamos que essa tela eu queira converter para o DOP100. Então, eu venho aqui, abro o meu DOPSoft versão 4.0, e vocês vão ver como é fácil, eu não preciso fazer nada, nada. A única coisa que eu tenho que fazer é vir em Open File e selecionar o arquivo DOP-B que eu tinha. Então, aqui em tipo, ele lê DPA, DPS, DPB e DOP. Então, esse arquivo aqui do DOPSoft antigo é DPS. Então, ele lê esse arquivo, que é DPS. Então, é só eu clicar em abrir. Pronto, já converteu. Então, a minha telinha que eu tinha no DOPSoft antigo, eu tenho na nova sem fazer nada. Os endereços, eu usei endereço interno aqui. Ele não muda, ele não altera. Fica tudo a mesma coisa. Se eu quiser simular offline, eu posso vir aqui também, em Offline Simulation, e fazer a simulação aqui, no botão Set Reset, botão Momentary. Então, fica a mesma coisa. Então, é muito fácil trabalhar com esse novo modelo DOP100 de IHMs. Fica bem mais intuitivo. Vou dar só uma passada no software para vocês, ó. Das principais coisas que mudaram é esse eixo árvore aqui do lado, onde você já tem alarme, receita, histórico, multilínguas, usuário e senha. Então, eu tenho tudo sucinto aqui, tudo resumido aqui nesse eixo árvore do lado esquerdo. Uma coisa que eu gostei bastante é o Screen Manager dele, que se eu criar uma outra tela aqui, ao invés de eu ficar vindo aqui, eu tenho uma aba aqui em cima, que eu consigo alterar a tela através dessas abas aqui. Tanto as telas como um alarme, uma configuração de alarme, por exemplo. Ou se eu quiser configurar a minha lista de alarmes, eu consigo configurar tudo através dessas abas aqui em cima. O esquema que eu mostrei para vocês das memórias da IHM, que fica tudo aqui. E eu tenho a possibilidade de mudar também. Se eu não quiser isso, se eu não quiser o eixo árvore aqui, se eu quiser diminuir, trocar de lugar. Então, eu tenho
Eu tenho o software nas minhas mãos, né? Eu tenho todo essas funções disponíveis e eu consigo, da maneira com que eu programo, da maneira que eu quero, configurar o software da maneira que eu trabalho. Só para completar, essa série de webinars que a Calatec está fornecendo aí para vocês gratuitamente. Na próxima semana, no dia 8, o Thiago vai falar sobre a introdução das linhas de CLP Delta, né, as principais características. E no dia 15, o Rafael vai falar sobre como controlar um motor de passo ou um servomotor utilizando o CLP Delta. Beleza? Então, essa é a agenda aí da próxima programação dos webinars da Calatec. Aí eu fico aberto aí às perguntas que vocês tiverem. Sensacional, Gustavo. Muito parabéns, muito didático, apresentou bem. E não sei se tem perguntas ou não, mas conta para nós, se eu quero aprender a programar os AHM, porque hoje foi um overview, né? Se eu quero aprender realmente a fazer a programação de AHM, o que a Calatec pode oferecer para nós? Bom, a Calatec tem cursos, né? Cursos EAD. Então, a gente tem uma plataforma, você adquirindo uma IHM, uma DOP-100, uma DOP-B, a gente consegue fornecer esse curso EAD para vocês, onde a gente aborda as principais características, alarme, histórico, como programar, desde os primeiros passos até algumas funções um pouco mais avançadas, e a gente consegue fornecer esse curso EAD também com os Masterclass que a gente tem. Então, digamos que a sua aplicação seja uma aplicação muito específica, você tenha uma função muito específica. Então, a gente consegue agendar um dia para você vir aqui até a Calatec, conhecer o escritório, e aí juntos a gente solucionar esse problema. Show! Parabéns, Gustavo. Muito obrigado para cada cliente que participou desse evento. Assim, nós estamos finalizando nosso webinar no horário combinado. Não temos nenhuma pergunta. Esperamos todos vocês no nosso próximo webinar, na nossa próxima quinta-feira. Obrigado e até lá. Obrigado. Até a próxima.